O que você está fazendo com a casa de Deus? Marcos 11, 17 e 18. Quem pode abrir? Marcos 11, quem achou, diga amém. Vamos lá. Versículo 17, que diz assim: E os ensinava, dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca de sua doutrina. Só essa parte. Hoje eu quero fazer uma alusão, e eu gostaria, como sempre, vocês são muito bem atenciosos, mas eu gostaria que vocês tivessem mais atenção ainda, porque eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração, amém? Você que vai assistir essa mensagem depois pela internet, offline, daqui 3 dias ou uma semana no máximo, pode se inscrever no canal Apóstolo Davi Mouta, aciona o sino de notificação para tu receber mais mensagens e compartilha para que possamos alcançar mais pessoas e mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra, amém? Glória a Deus. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração, assim como falou ao meu. Quem esteve ontem no Café de Pastores, eu preguei sobre dúvidas a respeito, sobre pessoas que têm dúvida a respeito do seu chamado. E agora tem pessoas que têm dúvida a respeito da sua essência, de quem ela é. E esse que é o problema, porque o diabo ele trabalha no campo da dúvida. Aonde tem certeza é o campo de trabalho de Deus, mas onde tem a dúvida é o campo de trabalho, é onde o inimigo opera. Então hoje eu quero que vocês saiam daqui edificados, como casa edificada de Cristo, amém? Quantos são igrejas de Cristo, digam amém. Aleluia, glória a Deus. Então, do que esse texto está falando, apóstolo? Esse texto está mencionando quando Jesus ele entra no templo e ele vê os cambistas, os vendedores de pomba, e ele começa a derrubar aquelas barracas, ele começa a dar chicotada no povo, limpando a casa. E aí ele termina dando esse discurso, dizendo: não está escrito porque essa casa será chamada casa de oração para todos os povos. Em outras versões diz: daqui sairá a oração para todos os povos. E nessa versão diz: aqui virá todos os povos para orar. Uma casa de oração para todas as nações, para todos os povos. Mas vocês fizeram dela covil de ladrões. Entenda o seguinte, a palavra de hoje ela é bidirecional. Ela é o quê? A palavra de hoje ela é bidirecional. Ela vai trazer o entendimento da igreja física e ela vai também trazer o entendimento da igreja espiritual, corpo vivo de Cristo, que somos nós. Quando nós falamos a igreja somos nós, está referindo a mim e a você, a igreja corpo vivo de Cristo. O templo do Antigo Testamento, ele aponta para aquilo que haveria de vir. Amém? Então eu vou fazer sempre essa figuração aqui, eu vou trabalhar de maneira figurativa para você compreender a palavra e entender a importância de ser igreja e também de estar no templo. Amém? Vocês vão entender. O que muitas pessoas desigrejadas, o que são os desigrejados? São as pessoas que vivem a extrema graça, aquelas pessoas que acham que não precisam congregar, não precisam de um pastor, não precisam de orientação de ninguém, que eles podem ser crente em qualquer lugar sem frequentar a igreja. Isso é totalmente antibíblico, porque Hebreus 11, 25 diz: e não deixeis de congregar como alguns, abandonando os rudimentos. Ou seja, os pilares da fé. Então nós não devemos deixar de congregar, porque aqui nós somos corpo, somos igreja, mas juntos somos corpo de Cristo. Amém? Não podemos andar por essa vertente. Mas imagina só comigo, quando Deus ele escolhe Davi, ele tem uma ideia brilhante. Eu já preguei sobre isso aqui também. E ele
ele constrói um palácio maravilhoso para ele, na cidade de Davi, e de repente, ele no amanhã, talvez acordou com um chá na mão, ou um café, naquela manhã friorenta de Jerusalém, talvez estava com um casaquinho ali, tomando um chazinho, e ele olhou e ele disse, olha que palácio confortável, olha que vida confortável. E ele escreve um salmo e ele diz, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me feito? E aí ele olha e vê o tabernáculo. Ele vê a casa do Senhor ali numa tenda de texugo, feita de pele de texugo. Ele olha e diz, como pode eu estar morando num palácio como esse e o meu Senhor, a arca do meu Deus, habitando numa tenda como essa? E desperta no coração dele o desejo de querer construir um templo para o Senhor. E aí você conhece a história que ele fica impossibilitado de construir, ele vai providenciar o ouro, a prata, os artífices, as pessoas que vão trabalhar a madeira, mas quem faz o templo é Salomão. Mas, na verdade, olha só que tremendo, esse templo é construído, segundo alguns matemáticos, algumas pessoas que trabalham com cálculo financeiro, o templo de Salomão hoje seria avaliado em média de 500 bilhões de dólares. bilhões de dólares, equivale a quase 2,5 trilhões de reais. Eu acho que nem o PIB do Brasil tem, eu não sei, por fora, mas acredito que nem o PIB, nem o Produto Interno Bruto do Brasil, nem o dinheiro que está no meu bolso, no teu bolso, no bolso de todo mundo, no Banco Central, tem no Banco do Brasil, circulando agora, quem está comprando, quem está pagando, tem, circulando no Brasil. E o cara gastou isso, investiu no templo. E aí você pensa, o templo é enorme, o templo de Salomão era pequeno. Ele só tinha qualidade. Ele tinha todo esse tipo de pedras preciosas, incrustadas, diamante, crisóstomos, safira, todos os diamantes, as pedras preciosas, madeiras de qualidade, material revestido de ouro com madeira de acácia, era muito rico e precioso. Então, de repente, o povo abandona a Deus. O povo abandona a casa do Senhor, abandona os princípios do Senhor, e aí vem Nabucodonosor e envia o seu comandante chamado Nebuzaradã, e ele vai lá em Jerusalém e derruba o templo. Ele leva todas as preciosidades, leva o ouro, leva a prata, leva os utensílios, as canecas de ouro do que os sacerdotes bebiam, levam todos os utensílios, leva a minorá, leva tudo, some com tudo. 70 anos depois, o povo volta da Babilônia. E quase 200 anos depois, Neemias vai reconstruir o templo. E quando Neemias reconstrói o templo, Zacarias começa a profetizar, Ageu e Zacarias. E Ageu diz assim, a honra da segunda casa será maior do que a primeira. A honra da segunda casa será maior do que a primeira. E o povo não entendeu nada. O povo foi para a Babilônia, eu só estou na introdução, quem está aí comigo? 70 anos depois, quando eles voltam, as pessoas, quando inaugurou o templo, quando Neemias inaugurou o templo, irmãos, o templo de Neemias era medíocre. O templo de Neemias, primeiramente, no meio da pregação, eu vou mostrar o texto para vocês, era feito de pedras queimadas e derrubadas. Eles não tinham nem pedras e tijolos novos. Estruturas do templo que era derrubado primeiramente, estava fogo, pedra de calcário, quando tacava fogo, ela estalava, tá, tá. E aí depois era mais fácil de vir com a ariete e derrubar, pum. Por isso que você vê no desenho animado que os caras tacam fogo no muro, antes de queimar, de derrubar, porque queimava a pedra, estalava, porque ela é um calcário, era como se fosse um cal, explodia, ficava frágil, eles derrubavam. As pedras queimadas, derrubadas, e eles constroem ali. Então, as pessoas que já conheciam o templo, porque quando levaram o povo de Israel cativo para Jerusalém, alguns tinham 15 anos de idade, outros tinham 10 anos, outros tinham 16. Quando eles voltaram, tinham 84, 85. Mas eles lembram do templo de Salomão. Eles lembram que o templo era glorioso. E quando eles viram aquele templo de Neemias sendo erguido, aquela casinha pequenininha, feita de parede queimada, aquela coisa que parecia medíocre, eles olharam e falaram assim, não!
Isso aí não é o templo do meu Deus. Isso aí não é. Vocês falaram que vão reconstruir o templo, mas isso aí não é o templo. Nunca foi. E começaram a chorar. Os mais velhos, a Bíblia diz que começaram a chorar. E começaram a reclamar. E a se entristecer, dizendo, não, isso aí não é o templo do meu Deus, isso não é a casa do meu Deus. Só que os mais novos estavam felizes. Por que os mais novos estavam felizes? Porque eles nunca tinham visto a glória do templo de Salomão. Eles só ouviram falar. E agora eles estavam diante de um templo. Eles viveram, cresceram, outros nasceram na Babilônia, e eles não tinham visto o templo nenhum, então estavam felizes. Então Neemias, ele se levanta e diz, parem de chorar, é tempo de se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias diz isso, a alegria do Senhor é a nossa força. É como se Neemias estivesse falando, vocês estão reclamando do templo que é medíocre, mas esse templo aí só está medíocre por causa do pecado seu e dos vossos pais. Vocês pecaram e foram para a Babilônia e o templo glorioso caiu por causa do pecado de vocês. E agora vocês querem roubar um pouco da alegria dos seus netos de ver um templo que não é tão glorioso, mas é o templo. Está reconstruído sobre as mesmas bases. Entenda. Muitas pessoas confundem. Não existe, amado, 2 templos, 3 templos. O templo de Salomão, ele foi construído no mesmo lugar, na mesma base. Até hoje, o segundo templo foi derrubado, não é isso? Pelos romanos no ano 70. E quando você chega lá em Israel, tem uma mesquita muçulmana construída em cima do local do templo, no Monte Moriá. E por que os judeus não reconstroem o templo, apóstolo? Para eles reconstruírem, eles têm que derrubar a mesquita. Para eles derrubarem a mesquita, vai ter uma terceira guerra mundial, que é chamado de Etifada, guerra religiosa. Já tiveram 2. Quando Sharon subiu, um líder judeu, subiu naquela cúpula dourada e blasfemou aquela cúpula dourada, houve uma guerra em Israel, uma guerra religiosa. Já houve uma guerra por causa disso. Então, o que eu quero dizer com isso? O que você quer dizer com isso, apóstolo? O que eles tinham era aquilo. E o templo foi construído debaixo da mesma base. Então não é o segundo templo. A gente diz que o templo de Neemias é o segundo templo, mas é o mesmo, reconstruído com as mesmas pedras, com a mesma base. Então o que é o segundo templo? O que é, apóstolo, o segundo templo que a Bíblia diz tanto? A honra da segunda casa será maior do que a primeira. A honra da segunda casa será maior do que a primeira, porque esse templo não será mais físico. Essa segunda casa somos nós. Quando Davi se inclinou a construir o templo, a primeira coisa que Deus perguntou para Davi foi a seguinte: Davi, acaso vocês são capazes de fazer um templo para habitar a minha glória? Para que caiba eu? Davi disse, não, Senhor, certamente que não. Ele disse, pois bem, porque eu não jamais habitarei em templos feitos por mão de homem. Deus não habita em templo feito por mão de homem, porque qualquer coisa que o homem produz é pequeno demais para suportar a glória de Deus. Agora, Deus pode habitar em nós. Por quê, apóstolo? Porque nós não fomos feitos pela mão do homem, nós somos feitos pela mão dele. Pega essa pix aí. Pega só. Quando você chegar lá no céu, quem já se questionou? Chegar e falar assim, rapaz, quando eu chegar... Tem até uma música que diz assim, ó. Quando eu chegar lá no céu, quero ver Daniel. Não tem uma música assim? Quero ver Amós, Obadias. Será que está lá? Sei lá. Eu quero bater um papo com o pai Abraão. E também eu quero bater um papo com Davi. Só não quero topar muito com Adão. Mas eu vou trocar uma ideia com ele também. O que passou pela tua cabeça naquele dia, cara? Não, agora a gente já está aqui tranquilão, redimido na eternidade. Eu não vou te pegar, pode ficar tranquilo. A ira já passou. Pode falar, o que aconteceu? Cara, fui enganado legal mesmo. Mas aí, tranquilo, passou, Adão. Está favorável. A gente está aqui já, tem rua de ouro. Mas
Quem aqui gostaria de sentar com Daniel e falar, ai Daniel, Daniel, que experiência foi aquela, cara? E o leão? Nem falo, viraram puff. Eu dormi macinho. Poxa, foi gostoso. É mesmo? E aí, Davi? Rapaz, como é que foi arrancar a cabeça de Golias? Nem fala, cara. Que cabeção. Mais difícil foi carregar aquela bola do que matar ele. Eu cansei mais. E aí tu chegar e conversar com Jacó. E aí, Jacó, é aquela escada? Rapaz, foi tremenda aquela visão. Mas dormir com a cabeça na pedra não foi muito bom, não. Mas a visão foi maravilhosa. E aí você vai sentar. Depois de tu sentar com todos eles, quantos querem? Quando você sentar com todos eles e perguntar, e aí, Daniel? Aí eles vão te cercar, eles vão chegar assim. Natália, deixa eu fazer uma pergunta. E todo mundo ali te cercando. Agora a gente quer te fazer uma pergunta. Como que é ter Deus morando dentro de você? Nenhum deles tiveram. Nenhum deles tiveram. Então você acha que tu vai ficar impressionado, enchendo eles de questionamento? Eles que vão te questionar. Uau, como é? O que tu sentiu quando ele entrou em você? O que é isso? Irmãos, entenda, o que a gente tem, o que nós temos em nós, é muito mais precioso do que eles viram ou ouviram. Ah, meu amado. Entenda o seguinte, eles viram o templo, nós somos o templo. Nós passamos ali em Atos 2, a promessa, ele disse, não saia de Jerusalém. Ele disse o quê? Não saia de Jerusalém. Olha para o teu irmão, diga, não saia de Jerusalém. Sabe o que é Jerusalém? Jerusalém é essa igreja física. Ele diz, não saia de Jerusalém, até que do alto você seja revestido do poder. Puf! E aí virou a igreja. Quando que tu virou a igreja? Quando Jesus passou a habitar através do seu Espírito, o Espírito dele em nós. Nós somos a habitação dele. Aí a minha pergunta para você hoje, para nós afirmarmos o título da mensagem. O que você tem feito com a casa de Deus? Vou perguntar de novo. O que você tem feito com a casa de Deus? Algumas pessoas devem ter pensado assim, logo vi que tem gente que não varreu direito. Não, não é essa. O que você tem feito com a casa? Quando nós temos um olhar crítico, né, a gente já pensa assim, nossa, o apóstolo vai pregar, vai dar lambada aqui, porque tem muita gente que está precisando mesmo tomar uma lambada para aprender a tomar conta melhor das coisas de Deus. Tem equipe de príncipe que é muito boa, tem outros que é um pouco desleixada, e aí tu já estava preparando uma crítica, né? Hoje a palavra vai falar, hoje o chicote vai cantar. E aí quando tu descobre que a casa bagunçada é você, tu fica murchinho. Quem está entendendo? Olha para o teu irmão e diga assim, Deus vai falar contigo. Hoje a palavra vai falar só contigo. Agora imagina só comigo, todos os povos iam para lá para orar, porque esse lugar será chamado casa de oração para todos os povos. Ou seja, todos os povos iriam para lá orar. Porque Salomão, quem assistiu a live aí? De sábado. Sábado que vem, 18 horas, estaremos juntos de novo. Até às 18h30. Salomão, ele recebe a resposta da oração e Deus fala com ele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei seu pecado e sararei a sua terra. Eu edifiquei essa casa para o meu nome. E os meus olhos estarão o tempo todo diante dessa casa. E os meus ouvidos inclinados em cada oração feita nesse lugar. Não é isso? Então, o templo de Salomão, o templo de Neemias, ele foi chamado casa de oração para todos os povos. Quando o povo ouviu que os olhos de Deus estavam voltados para ali o tempo todo, e que os ouvidos de Deus estavam voltados para ali o tempo todo, chamou a atenção das nações. Quem não quer ser visto por Deus? Quem não quer ser ouvido por Deus? Então as nações começaram a migrar para Israel, e o templo virou o centro do mundo. Então ele pega, o povo vai para lá. Agora, imagina, era incutido na cabeça de cada pessoa, judeu da diáspora, judeu de todos os lugares do mundo, judeu que morava na Grécia, judeus que moravam na Panfilha, na Creta, judeus que moravam na Mongólia, judeus que moravam na China, judeus que moravam em qualquer lugar do mundo, do Egito.
Eles cresciam com o pai dizendo: você precisa ir para Jerusalém orar, o templo é maravilhoso, o templo tem glória, ali você sente a presença de Deus. Não é isso que você sente quando eu falo de Jerusalém? Não gera um desejo no seu coração de querer ir? Porque quanto mais a gente fala bem de algo, mais desperta o desejo da gente conhecer aquilo, não é? Tu fala de um parque de diversão com alguém, a pessoa fica doida para ver. Quando você fala de algo muito com outra pessoa, você quer, a comida é gostosa, tu fica com vontade de comer, não é? Imagina o pai dizendo para os filhos: olha, você tem que conhecer o templo é glorioso, quando tu bota o pé ali, tu sente a presença de Deus, e aí você cresce com isso, cresce com esse estigma, com esse desejo, porque nem todos os judeus tinham condições financeiras de ir todo ano para Jerusalém. Então agora o menino tem 6 anos de idade, e o pai está falando: vá para Jerusalém, você precisa, filho. E o garoto agora ganha uma certa autonomia, está com 19, 20 anos de idade, consegue juntar o seu próprio dinheiro e diz: pai, eu quero ir até Jerusalém, comprei já a passagem do camelo, eu estou indo, e eu vou viajar para lá, eu quero conhecer o templo, cheio de expectativas. Então quando ele chega em Jerusalém, ele já passa pela porta das ovelhas, e aí ele chega na porta das ovelhas, está todo mundo já vendendo ovelha para sacrifício, ele vai entrar no templo. E é um cara falando assim: aqui, a ovelha aqui na minha mão é mais barata, hein? A ovelha aqui na minha mão é mais barata, hein? Vai lá, Joquinha, Caramelo e Raul. Aqui na minha mão é mais barata, hein? Aqui tem ovelha salpicada, tem ovelha freguesa, vem que tem freguesa. O cara da ovelha está passando na sua porta. Aqui tem ovelha salpicada, tem ovelha fresquinha. Aí o cara vai lá e compra a ovelha 3 vezes mais caro, 2 vezes mais caro do que qualquer outro lugar, porque está ali na porta, ele veio de longe. Não tem como ele trazer o sacrifício de lá da Panfilha, da Grécia, 2 dias de navio. Então ele vai e compra uma ovelha, e ele entra. E quando ele chega lá para ofertar a Deus com aquela expectativa: eu vou entrar no templo que meu pai sempre falou. Eu vou entrar no templo que meu pai falou que era glorioso, que os sacerdotes são sábios, que tem beleza, que tem unção, que tem poder. Eu vou ouvir a voz de Deus, e também Deus vai, ali é um lugar de oração. Eu vou chegar lá, vai estar todo mundo orando de mão dada. Ali é a casa de oração para todos os povos. Vou chegar lá, vai estar todo mundo orando, uma comunhão, vai ser uma bênção. E aí ele cria essa expectativa, ele paga a ovelha, o cara fala: uma ovelha dessa vale 30, 50 reais, eu pago 300, cobrou 300, toma aqui, me dá logo, eu quero entrar. E ele vai, ele digitou dinheiro, não está nem aí, ele entra. Quando ele chega no átrio para sacrificar, o sacerdote diz assim: essa ovelha aí tem uma manchinha aqui, não dá não, tem que comprar a minha ovelha. Mas eu já comprei essa, que eu faço essa aí tu dá para um pobre, faz o que tu quiser. Tem que comprar a minha, essa aqui que é boa. E quanto que é? Quanto tu pagou nessa lá fora? O sacerdote diz: então eu faço por tanto, mas 3 vezes mais caro. Tá bom, comprei do sacerdote, né? Me dá aí então, vou comprar. Ele sacrifica. Agora tem que chegar a oferta do templo também. Aí tem um cambista lá dentro dizendo assim: só serve moeda de Jerusalém. E o cara tem moeda estrangeira. Eu quero ofertar, e eu não tenho moeda, eu só tenho moeda da Grécia. No templo de Jerusalém só pode entrar moeda de Jerusalém, de Israel. Vem cá, quanto está o dólar aí, para poder ofertar, para trocar aqui? Eu estou com dólar. Quanto está o shekel? O shekel? $50. O quê? Não, mas lá num tal lugar é 10 reais o shekel. Aqui é 50. Tá bom, me dá aí. E aí começa a entrar a decepção. Aí você vê os sacerdotes tratando todo mundo com arrogância. Tu vê as coisas ali, nada daquilo que tu idealizou na sua mente. Aí começa uma frustração. Quantos jovens tiveram essa decepção? Quantos? Quantos jovens tiveram essa decepção? Criaram essa expectativa. Só que Jesus, ele faz tudo diferente. Jesus, ele representa, ele faz, o que ele faz? Ele representa o desejo de todos os jovens santos, de todos os homens que amavam a Deus, tinham vontade de fazer, mas não tinham coragem. Jesus, ele entra com essa mesma expectativa: vou entrar ali, né? Lembra que Jesus era onisciente em alguns casos, e em outros casos ele não era, porque ele limitou, o nome disso é quinose, ele limitou seus atributos para se fazer homem. Se esvaziou de todo o poder e diminuiu seus... Eu tenho uma pregação sobre isso. E aí Jesus está entrando, quando ele vê os cambistas, tem gente que fala assim: apóstolo, é proibido vender coisa na igreja, tá? Tem cantina ali. É proibido vender um livro. Nunca foi proibido vender nada na igreja. Nunca foi proibido vender uma camisa da Rede de Mulheres, de homem. O que era proibido vender naquela época?
O que Jesus deu chicotada e expulsou e virou as mesas foram dos cambistas e vendedores de pomba. Por quê? Imagina só, o pombo era a oferta do pobre. Uma pessoa, todos tinham que chegar no templo com alguma oferta. O rico chegava com boi, um garrote. O homem de classe média chegava com carneiro ou com a cabra. O homem pobre chegava com a pomba. Por quê? O pombo, ele era de graça. O pombo você poderia caçar em qualquer lugar. Todos teriam que ter direito de chegar diante de Deus com alguma coisa. E quem não tem nada? Então vai ter privilégio? O culto a Deus é culto de privilégio? Quem tem dinheiro oferta, quem não tem não dá nada? Então Deus falou, já que você não tem nada, caça um pombo e leva. Então, se o cara não tem dinheiro para comprar um pombo, então ele é pobre, então ele tem que caçar o pombo. Ele não tem que comprar. Então o cara chegava lá, qual é a tua oferta que vai entregar? Boi? Não, não tem boi não. E mais o quê? É cabra? Não, não tem cabra não. Eu sou pobre. Ah, então o teu é pombo, Toma aqui. Ali tem, eu estou vendendo pombo, o cara compra o pombo. Então, adulterou já a essência da oferta. Então Jesus ele vai lá e vai chicotear os cambistas que faziam câmbio desonesto. Se aproveitava, o cara está lá no Monte Sião, irmão, para ofertar. Ele vai descer o monte, vai lá no outro lado da cidade para poder, numa outra casa de câmbio, ele vai aproveitar ali logo. Então era o cambista que fazia um câmbio desonesto e os vendedores de pomba que Jesus expulsou. Sabe por que existia uma corrupção legalizada e os sacerdotes aceitavam isso porque aceitaram a corrupção. Aceitaram uma pessoa em pecado em cima do altar só porque aquela pessoa que estava ali era amigo dele ou conhecido dele. O cara cantava no louvor, o cara tinha um pecado, o cara tinha um amante, mas eles deixavam passar batido porque o dízimo do cara era alto. Então existia uma corrupção bem na cara dos sacerdotes. Então Jesus ele chega e começa a mostrar na cara deles aquela corrupção, e ele começa a limpar, e ele diz, ei, e a casa do meu pai é chamada de casa de oração para todos os povos, mas você faz desse povo, dessa casa, um covil de ladrões. O que Jesus está querendo representar? Representar ali expulsando tudo. Talvez você diga, apóstolo, tem muita coisa que tem que repreender aqui na nossa igreja. Se você parar para analisar, diante dos meus olhos, não tem nada que tenha que ser repreendido, porque se tiver, não passa batido. Pecado, disciplina. Amém? Só se esteja coisa que eu não saiba, mas se eu souber, pode ser qualquer um, pode ser até gente da minha família, vai ser disciplinado, nós não vamos lidar com o pecado. Amém, irmãos? Nós amamos, mas não vamos aceitar. Amém? Porque isso é a casa do Senhor e o altar é santo. Amém? Quem está entendendo isso? Agora, a gente não, como ser humano, a gente não sabe o que a pessoa faz escondido. Mas Jesus sabe. Jesus sabe. Sabe ou não sabe? Então, sabe o que Jesus quer fazer? Não com o templo físico, mas Jesus quer entrar com os chicotes, Jesus quer virar os barracos, Jesus quer virar as barracas de cambistas que existem dentro de nós, os negociantes que existem dentro de nós, o nosso interior. Quando nós negociamos a santidade pelo pensamento de pecado e ficamos nos deleitando com aquele pecado, e o Espírito Santo fala, para de pensar nesse pecado, mas não tem ninguém te vendo, né? Não tem ninguém te observando, aí você fica se deleitando naquele pecado ali, e fica, tá gostoso, né? Ninguém tá vendo, e Deus disse, você é casa de oração para todos os povos, e os meus olhos e os meus ouvidos estão inclinados para você o tempo todo. Então, você tem que ter responsabilidade e seletividade para escolher qual tipo de pensamento você quer ter, qual tipo de vida você quer ter. Amado, quando você fecha os olhos, você continua sendo crente. Quando a Isabela era pequena, era pequenininha, a gente brincava assim, tamanho da Sofia um pouco maior, da Ruth. Ela fechava os olhos, brincava de esconde-esconde comigo, ela fechava os olhos assim. Eu falava, gente, cadê a Isabela? E ela em pé assim, no meio da sala assim. Gente, cadê a Isabela? Ah, não vou achar nunca desse jeito. E ela se rindo. Ela achava que só o fato dela fechar os olhos, ela desaparecia. Você está entendendo? Então, irmãos, o que nós temos que parar é deixar de ser infantis. Sabe por quê? O fato de você fechar os olhos para orar não significa que Deus está contigo só na hora que você fecha os olhos para orar ou quando você vem no culto. Até quando você esquece que é crente, Deus está contigo.
Até quando você esquece que você é crente, Deus está contigo. Quando você lembra, Ele está contigo. Quando você está jogando bola, Ele está contigo. Quando você está trabalhando distraído ali, dando um troco, fazendo alguma coisa, Ele está contigo. Até quando você esquece quem você é, os ouvidos deles estão inclinados para você e os olhos deles estão focados em você. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, olhando bons e maus. Quantos creem que Deus está te olhando o tempo todo? Deus não está te observando para te punir ou te castigar. Ele está te observando o tempo todo porque é uma promessa dele para você. Eu sou teu guarda à tua direita, eu te amo, sou tua sombra à tua direita, eu estou contigo porque eu quero ter relacionamento contigo. Mas o fato de Deus estar contigo o tempo todo, eu acabo vendo as coisas erradas que você faz. Eu não estou contigo para te fiscalizar, eu estou contigo para ter relacionamento contigo. Quem está entendendo? Isso não é maravilhoso, irmãos? Quem entende que isso é maravilhoso? Então dá outra salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Isaías 56, 7, quando Jesus disse, essa minha casa será casa de oração para todos os povos, ele está se baseando em Isaías 56, 7, que Deus diz através de Isaías, a minha casa será chamada casa de oração a todos os povos. Tudo que Jesus falava no Novo Testamento tinha respaldo bíblico. Amém? E aí, você diz, apóstolo, por que eu sou igreja? Tu é igreja porque agora Deus habita dentro de você. Todas aquelas pérolas e diamantes que tinham incrustados representavam que um dia o templo, por fora, ele seria muito simples, mas por dentro ele seria precioso. O que nos dá valor não é o que nós temos, não é o estereótipo. O que nos dá valor, irmãos, se o estereótipo nos desse valor, isso seria até irracional. Quem está entendendo? Porque Deus não vai avaliar ninguém pela beleza. Aliás, o que é a beleza? A beleza depende dos olhos de quem vê. Tem gente que prefere magrinho, tem gente que prefere gordinho, tem gente que prefere preto, tem gente que prefere louro. Então, a beleza se distingue muito do gosto de cada pessoa. Então, a nossa beleza, o nosso valor, não está no que os seus olhos veem. Está no que está dentro de nós. Por isso a palavra do Senhor diz que melhor o que está dentro do que está fora. O que dá valor ao vaso é o que está dentro do vaso. Quem está entendendo? Olha para o teu irmão, aí vaza. Se for mulher, fala, e aí vaza. Estou igual a Dilma, estou dando gênero para todas as coisas. Presidente, presidenta, homo sápio, fêmea sápio, tudo. Então escuta, o que dá valor, o que nos agrega valor é o que está dentro de nós. Apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim, Timóteo, meu filho, dentro de uma casa tem vaso para todas as utilidades, vaso de honra e vaso de desonra. Quem já esteve aqui na igreja quando eu preguei sobre isso, os vasos eles eram a mesma qualidade, o mesmo bairro, o mesmo tamanho. Só que uns vasos serviam para guardar joia, outros serviam para guardar açúcar, outros serviam para guardar leite, sei lá, outros serviam para guardar um cereal, outros serviam para guardar um azeite e outros serviam para guardar o trapo de imundície, que era o papel higiênico deles da época. Era um trapo costurado com várias folhas assim, costurados, que ali cada um usava uma parte. Não tinha papel higiênico. Então cada um usava aquela parte que estava limpa, e aí usava e guardava dentro daquele pote e tampava para não dar odor na casa. E aí o outro que ia usar, pegava aquela parte limpa ali, limpava, não faz cara de nojo não, porque é isso mesmo. Não tinha o Alfredo, não tinha. E aí você reclama hoje daquele que arranha tudo, né? É melhor do que esse. Não pode. E aí olha só, gente, vamos focar na pregação. E aí, apóstolo Paulo diz assim, existe vasos que guardam joia dentro da mesma casa. E existe vaso que guarda trapo de imundície. O que dá valor ao vaso? É o barro? É a mão da pessoa que fez? É a tampa? Não. O que é guardado dentro do vaso. Então entenda o seguinte, o que vai te dar qualificação e valor é o que você resolve guardar dentro de você. Tem pessoas que querem guardar rancor, tem gente que quer guardar ódio, tem gente que guarda pecado, pornografia, consome. Tem gente que consome a palavra de Deus o dia inteiro, lê a Bíblia, ouve podcast com músicas evangélicas e começa a pensar nas coisas do alto. Tem gente que pensa em pornografia, mulher pelada, homem do peito cabeludo. Tem gente que... Aí
se alimenta de podridão. Tem gente que guarda lixo, tem gente que guarda o que é precioso. E aí, depois você reclama de não ser valorizado, porque valor todos nós temos. Mas o problema é que nem sempre somos valorizados. Ó, um anel de ouro no dedo, não estou desmerecendo ninguém, amém, irmãos? Mas um anel de ouro na mão de uma celebridade, um homem que conquistou a vida de maneira nobre, um homem que conquistou a vida trabalhando, tem respeito na sociedade, ou porque ele fez uma faculdade, ou ele é um doutor em alguma área, ou o cara é um empresário que venceu a vida, tipo um Silvio Santos, exemplo. Um homem que construiu uma história, embora está imoral a beça nesses últimos exemplos, né, mas assim, construiu uma história de trabalho, um referencial. Um anel no dedo do Silvio Santos, de ouro, ele é valorizado, ele tem valor e é valorizado. Amanhã alguém vai dizer, esse anel aqui, ele não é só de ouro, ele estava no dedo do Silvio Santos, é ou não é? Agora, o mesmo anel de ouro no dedo de uma pessoa que acabou de estuprar, de um ladrão ou de um traficante, tem o mesmo valor? Ele tem valor, mas ele não é valorizado. Quem está entendendo? Se você, agora vamos tirar o extremo. Se você pegar um anel e colocar no dedo, um anel que estava no dedo de alguém importante, ou estava no dedo de alguém que não seja importante, eu quero profetizar que todos os traficantes vão se converter, amém, irmãos? Em nome de Jesus. O anel cai na lama e fica ali durante 20 anos dentro daquela lama. Ele ainda continua tendo valor? Sim ou não? Ele tem um diamante incrustado, ele é de ouro 24, ele tem valor ou não tem? Agora ele é valorizado? E se você achar aquele anel daqui 20 anos no meio da lama, e limpar ele e colocar no dedo de um homem nobre, um dia ele está na lama, e outro dia ele está no dedo da pessoa. O que mudou para ele? O valor é o mesmo. A questão agora é que ele ganhou valorização. Quando você aceita Jesus como Salvador, e Jesus passa a morar dentro de você, e você passa a ser a igreja de Cristo, a habitação do Senhor, você já tinha valor mesmo quando você estava no mundo, mas agora você vai ter valorização. É aquela pessoa que está numa empresa, tem valor, mas ninguém valoriza. Que olha a mulher que já chegou e já falou assim, nessa casa aqui ninguém me valoriza. Não valoriza meu trabalho, não valoriza nada. Por quê? Porque é um ambiente governado de maneira satânica. É um ambiente governado, tem um governo espiritual das trevas, que quer inibir as pessoas de progredir, de querer dar o seu melhor. As pessoas não têm entusiasmo para querer avançar. É um ambiente de crítica, um ambiente de jogar as pessoas para baixo, de diminuir a outra pessoa. Então é um governo das trevas, que a pessoa tem valor, mas ela não se sente valorizada. Mas quando você se enche de Jesus, e você começa a se encher da glória de Deus, das promessas de Deus, da palavra de Deus, e você começa a nutrir isso começa a entrar, mudar a tua mente, mudar o teu coração, tudo ao seu redor começa a trabalhar e contribuir para a sua valorização, porque você já está com aquele que é precioso dentro de você. Então ele muda o seu interior e ele muda tudo que está no seu redor. Quantos estão entendendo o propósito? É isso aí, irmão. Quantos estão ligados com Deus aí? Diga, Deus está falando contigo. Agora, vamos lá, rapidamente. Tinha uma música, né, que tinha antigamente que cantava... Não tinha uma música, pastor Tiago? A gente está cantando alguns hinos congregacionais. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E o quê? Sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. O quê?
Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que há o importante em você, por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Essa é a nossa valorização. Não é qualquer coisa, irmão. É o Criador dos céus e da terra morando em nós. A honra da segunda casa é maior que a primeira, porque a outra casa tinha uma fagulha, uma Shekhinah, tinha uma fagulha que pousava sobre ela. E nós não, nós temos a completude da glória de Deus habitando em nós. Uau! Neemias 4 diz assim, olha isso, gente, isso é forte. Quanto está com a Bíblia aberta aí? Neemias capítulo 4. Quem gosta de Bíblia aqui, irmão? Diz assim: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificaram o templo do Senhor, o Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes, perdão, estou em Esdras, pelo amor de Deus. Esdras e Neemias era tão comparsa que eu até achei. Estou confundindo com o outro. Desculpa, Neemias. Esdras. Aqui. Estava falando da construção do templo também. Glória a Deus. A conexão. E sucedeu que, ouvindo, Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito. E escarneceu dos judeus, falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: o que fazem esses fracos judeus? Permite-lhes-ia isso? Santificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó e as pedras que foram queimadas? Estava com eles Tobia, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Entenda, quando Deus foi levantar Neemias, Zorobabel, para construir o muro e o templo, os zombadores, eles vieram. A primeira coisa que eles disseram: vocês vão construir isso num dia só? Porque entenda o seguinte, a obra de Deus não vem de fatores externos. Tinha que vir de voluntariedade do próprio povo. A Bíblia diz que eles olham aqueles montão de pedra, escombros, e começam a levantar dali de pedras queimadas, de escombro. Então, Sambalate diz: vocês vão construir isso aí num só dia? Vocês têm mão de obra, gente, para trabalhar isso aí? Desqualificar. Vocês vão levantar isso aí de pedra usada e pedra queimada? Se levantar, vai cair. Se levantar, vai cair de novo. E quantas vezes levantar, vai cair. E outra coisa, se não cair, vindo uma raposinha, eu gosto de outra versão bíblica que diz: vindo uma raposinha com o rabo, vai derrubar esse muro, vai derrubar essa obra. Sabe, irmãos, o diabo quer nos desqualificar. Ele está dizendo: tu acha, você é crente, tu é uma pedra queimada. Você é um escombro, a tua casa caiu, teu casamento como é que está, olha a tua família como é que está, olha você é um viciado, olha você é uma prostituta, olha quem você é, olha onde você só em estar vivo já é um milagre, agora você quer se levantar, tu é uma pedra queimada. Por mais que alguém te edifique, todo mundo vai ver as suas marcas lá, ó. Você é queimada, você foi uma pedra queimada, tu está marcado, você nunca vai ser crente, você vai andar aí no meio da rua e todo mundo vai dizer que não é crente nada não, que ela é um prostituto, que ela não é uma prostituta ainda, eu conheço, está escondido no meio da igreja. Irmãos, entenda o seguinte: você foi edificado como casa do Senhor, e os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estão diante de você, isso basta.
Deus vai utilizar a pedra queimada mesmo, porque Deus, Ele não despreza as nossas cicatrizes. Sabe por quê? Uma pessoa chegou para mim uma vez e falou assim: mas apóstolo, Deus, eu fui estuprada. Por que Deus permitiu? É muito difícil, né, irmão, tu responder uma coisa dessa. Eu falei: olha, existem dores e cruzes que Deus nunca vai nos livrar. Nunca. Porque é uma cruz que eu tenho que carregar. Assim como Ele não poupou o próprio filho da cruz. Então eu disse: Deus não poderia ter arrancado a cruz de cima do filho dele? Não poderia ter arrancado a cruz e falado: não, você não merece carregar isso? Mas a cruz dele era essa. A tua cruz foi essa. Por quê? Deus não despreza as nossas cicatrizes. Sabe por quê? Amanhã vai vir milhares de mulheres estupradas para buscar conselho em você. Como que você conseguiu se levantar? E você vai ser aquela que vai edificar uma pedra queimada. Essa é uma cruz que você teve que enfrentar. Ninguém quer passar por isso, amém, irmãos? A gente julga que Deus nos abandonou, mas Deus não despreza as nossas cicatrizes. Então, irmãos, quando uma pessoa é estuprada, Deus não está indiferente. Ele está sendo estuprado junto com você. Ele está sofrendo junto com você. Ele está sentindo a dor que você está sentindo. É como se ele estivesse dizendo: olha, existem coisas que você nasceu nessa terra, dores que você vai ter que enfrentar. Eu vou estar contigo. Vai chegar um dia que essa dor vai passar, eu vou te curar. Mas eu te dou uma promessa. Eu te dou uma promessa de restauração eterna. Agora, o mundo jaz do maligno. Eu não tenho como livrar todo mundo de todas as coisas, porque senão o mundo não seria do maligno, seria meu. O que eu posso dizer é que no meio da dor, eu te dar consolo, mas chegará um dia que eu vou enxugar para sempre as suas lágrimas, e aí você vai estar no meu reino, e no meu reino nada mais vai te acontecer. No meu reino, eu te garanto, como diz lá em Isaías: não há ninguém que possa livrar da minha mão, porque agindo eu, quem impedirá? Não é isso? Antes que houvera, aí você, não é isso? Dia, eu já era, aí você vai. Então ele está querendo dizer o seguinte: olha, quando chegar num tempo de eterno, se alguém quiser tirar você, não. Você está completamente imerso nas minhas mãos. Nenhum mal vai te afetar. Mas ainda quando você estiver no mundo, Jesus disse: Pai, eu não quero que vocês livrem ele do mundo, mas eu quero que vocês ajudem ele, fortaleçam eles a não te abandonar e não perder a esperança. Quem entende isso, irmãos? Então, existem coisas que Deus... Apóstolo, a pessoa está passando luta no casamento há 10 anos e não consegue, irmãos, mudar esse quadro. E já jejuou, já orou. Eu falo: cara, segura. Sabe por quê? Deus não despreza a sua cicatriz. Quando uma mulher chegar desgastada diante de você, quando ela chegar e falar: não suporto mais, já tem 2 anos que eu estou orando, e ela fala assim: eu orei 10 e meu marido hoje é uma bênção. Olha aqui as cicatrizes, elas não me ferem mais, mas hoje eu tenho vitória. Você tem palavra para dar para alguém. Aonde você caiu, não é para te condenar. Aonde tu caiu, tu se ralou, é para tu mostrar para outra pessoa. Está vendo aqui, ó? Um dia Deus me livrou da droga, e aí eu fiquei 2 anos na igreja, e aí o diabo me seduziu e eu acabei caindo na droga novamente. Eu não te julgo não, mas depois Deus me levantou de novo, já tem 5 anos, 6 anos, e nunca mais eu caí. Ninguém me condenou naquela época, e eu agora também não quero te condenar. Se levanta de novo, porque você vai ser exemplo para outras pessoas. Deus não despreza a sua dor não, mas é uma cruz que eu tenho que carregar. E através dessa minha cruz, muitas pessoas serão curadas. Assim como muitas pessoas foram salvas através da cruz de Jesus, através de talvez você faliu 3 vezes. A empresa tua faliu 3 vezes. Meu Deus, que cruz é essa? Quantos empresários depressivos vão chegar querendo se enforcar? E aí você vai falar: não se mata. Eu já quebrei 2 vezes. Eu quebrei 3. Mas a minha 4ª empresa está próspera até hoje. Deus vai fazer a mesma coisa na tua vida. Então a tua dor hoje, tu está vivendo ela. Tu está no olho do furacão, tu está passando uma luta muito grande. Tu fala: meu Deus, quanto que isso vai passar? Calma, vai passar. E o seu testemunho vai fortalecer pessoas que talvez não sejam tão fortes como você.
O problema é que você é valioso. Olha para o teu irmão e diga assim, você é valioso. Tem algo importante em você, o Espírito Santo. Mas sabe o que o diabo quer? É te enganar. O diabo quer te enganar e te mentir, te enganar. Para quê? Para você abandonar o Espírito Santo. Ele sai. Aí o inimigo vem, encontra a casa varrida e ornamentada. Por que ele encontra a casa varrida e ornamentada, gente? Porque onde o Espírito Santo passa, ele não deixa bagunça, ele deixa tudo limpo. Mesmo que ele saia, mesmo que você abandone ele e ele saia de você, ele não deixa bagunçado, ele deixa tudo dobradinho, tudo bonitinho. Aí a Bíblia diz que o inimigo volta com mais 7 piores do que ele, demônios. E olha e diz, encontra varrida e ornamentada. E ele entra ali e faz uma arruaça, não é? O que você está fazendo com a casa de Deus? Uma casa que era para ser cheia do Espírito Santo, nutrindo coisas boas, está colocando droga, está colocando álcool. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus? Davi daria tudo para ter o Espírito Santo dele, de Deus dentro dele. Abraão foi chamado de amigo de Deus, mas você foi chamado de filho de Deus. É muito diferente. Jacó teve experiências tremendas com Deus, mas você tem Deus morando dentro de você. Mas você expulsar Deus de dentro de você porque tu preferiu o cigarro, porque tu preferiu a bebida, porque tu preferiu o vício, porque tu preferiu a prostituição, porque tu preferiu a pornografia. Você expulsou Deus de dentro de você, quando você preferiu substituir o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por tudo que é infrutífero, tudo que é insalubre. Irmãos, entenda o seguinte, a minha pergunta para você é o título da mensagem: o que você tem feito com a casa de Deus? O que você tem feito com a casa de Deus? Eu quero finalizar aqui essa mensagem, pastor Vinícius. Pastor Tiago já está aqui, com 2 textos. Um texto. O outro eu já vou falar de cabeça. Está em Romanos, capítulo 8. Eu quero ler o texto de Romanos até essa parte. O texto é um pouco longo, mas quantos estão comigo? A palavra liberta. Olha para o teu irmão e diga assim, a palavra, ela que liberta. Um dia Nicodemos, ele chega, é um estudioso da Bíblia. Era o quê? Ele chega diante de Jesus, de madrugada. E ele diz assim, mestre, eu sei que tu vens da parte de Deus, porque quem faz os sinais que o Senhor faz, só vindo da parte de Deus. O que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? Jesus disse, você tem que nascer de novo, da onde? Por que quando a gente fala que vai acabar o culto, começa a movimentação? Amém? É momento de a gente ficar ligado, porque agora que Deus quer te encher. Amém? Fica ligado. Olha para o teu irmão e diga assim, fica ligado. É agora que Deus quer te encher. Porque se você é a casa dele, ele quer te batizar com o Espírito Santo hoje. Quantos querem sair daqui cheio hoje? Então fica ligado, não se distraia. Olha para o teu irmão e diga assim, não se distraia. De maneira alguma. Agora olha só que tremendo. Ele diz, Nicodemos, aquele que nasce da água e do Espírito é como um vento que sopra, mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Ele nasceu da água e do Espírito. Então ele teve um novo nascimento. A sua natureza antiga, ela não existe mais. A natureza do pecado, a natureza da carnalidade. Houve um nascimento do Espírito. Os desejos que ele nutre agora no seu coração, ou ele procura nutrir, são os pensamentos daquele que gerou ele, o Espírito. Os pensamentos que ele começa a nutrir agora, são os pensamentos do reino que gerou ele, do reino, do Espírito. E ele começa a pensar nas coisas do alto, como o apóstolo Paulo diz, no que é bom, no que é louvável, no que é de boa fama, nisso pensai. Pense nas coisas do alto, substitui pensamento, substitui atitudes, mentalidade do reino, atitude do reino, começa a se emergir no reino, porque você agora é nascido do reino de Deus. Você não é mais nascido do reino dos homens, você tem uma nova cidadania. E olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida
em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Agora, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Porque os que são nascidos da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são nascidos pelo Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimiga e inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas em espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o Espírito que os escravize novamente. Ao contrário, vocês receberam o Espírito que os adotam como filho, ao qual clamamos, Abba, que é Pai. E esse mesmo Espírito testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu sou a igreja, o corpo vivo de Cristo. No Monte das Oliveiras, 500 pessoas, Jesus subindo aos céus, diante dos olhos de 500 pessoas. E quando ele foi subindo, uma nuvem encobriu. E algumas pessoas ficaram procurando ele. 2 homens apareceram de branco, olharam para eles e disseram, Galileus, homens, porque vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu, ele voltará. É como se ele estivesse dizendo, ei, vocês estão olhando para o céu, para buscar a resposta do céu, mas na verdade, vocês são a resposta do céu para a terra, porque Jesus subiu, mas ele deixou milhares de Cristo aqui. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Hoje, Jesus subiu para o céu, mas ele deixou bilhões aqui, porque nós somos pequenos Cristos. Nós somos o Cristo que ficou por aqui. Nós somos a resposta para o mundo. Por isso, quando alguém olha para nós com o desejo de querer conhecer Deus, eles deveriam ter essa sede saciada. Se uma pessoa olha para você e não tem o desejo de conhecer Deus saciado em você, é porque você não está atendendo às expectativas certas, porque você não está revelando o Deus que você fala tanto dele, porque você tem que revelar o caráter de Cristo, ao ponto de alguém receber um abraço seu, é como
como se estivesse recebendo um abraço de Cristo. Quando alguém receber uma palavra sua, é como se estivesse recebendo uma palavra de Cristo. Quando a pessoa receber uma oração sua, é como se estivesse recebendo uma oração de Cristo. Se uma pessoa, quando chega perto de você, não percebe a presença de Deus, é porque o teu caráter não está revelando o Deus que você prega.